Prezados, convido vocês a assinarem esse canal, a apertar lá o ícone para receber notificações. Eu convido-os para uma reflexão sobre a vida acadêmica, sobre a vida universitária. Nos Estados Unidos, quando eu morei lá, no meio acadêmico, havia uma espécie de piada sobre o que é ser professor de universidade. A piada é: quem sabe, faz. Ou seja, o sujeito sabe fazer, ele faz. Quem não sabe fazer, aprende. Ou seja, quem não sabe, aprende a fazer. E quem não sabe e não aprende, se torna professor. Realmente, eu vou falar como professor que me tornei, não como uma opção, digamos assim, natural, mas diante da constatação da miséria que é a vida em jornais, principalmente aqui na Bahia, para onde eu vim depois de ter terminado o doutorado na USP. Então me tornei professor, mais levado pelas circunstâncias da carência do mercado de comunicação, do que com uma vocação primeira. E o meu depoimento nessa série de programas que farei sobre a vida acadêmica, ela parte exatamente desse lugar, como professor da Universidade Federal da Bahia. Hoje tem um governo novo, o governo de Jair Bolsonaro, que quer refletir sobre os rumos da universidade, inclusive a Universidade Federal, que constitucionalmente é pública e gratuita, e a mim me parece salutar que se debata se a universidade pública deve mesmo continuar sendo totalmente gratuita para aqueles privilegiados das classes burguesas, classe média, classe alta, que podem pagar, ou que ela deveria ser pública e gratuita somente para aqueles que realmente comprovem que não podem pagar a mensalidade. O custo de um aluno na universidade, o custo anual de um aluno está em torno de R$70 mil. Veja, o orçamento das universidades federais, acho que são 63 ou 67 universidades em 2017, ou seja, dinheiro público que veio para as universidades federais em todo o Brasil, bateu a casa superou os 7 bilhões de reais. Aqui a Universidade Federal da Bahia, que é a mais antiga das 4 universidades federais que existem hoje no território baiano, a UFBA recebeu um recurso empenhado, acho que em 2017, se não me engano, em torno de 180 milhões de reais, para atender, porque a universidade existe em função, digamos assim, de uma clientela que seriam os seus alunos e seria a sociedade. Havia em 2017 35 mil estudantes matriculados e a Universidade Federal da Bahia recebeu 180 milhões. Mas o que tem ocorrido é que, em verdade, é altíssima a evasão de estudantes hoje na UFBA. Informações que tenho dão conta de que a evasão escolar, ou seja, aqueles que se matriculam e abandonam o curso na UFBA, hoje atinge quase 50%. Ou seja, de 100 alunos que se matriculam, 50 abandonam. Veja, eu dou aula na Faculdade de Comunicação, que recebeu investimentos para reforma e construção de salas. Você tem lá dezenas de salas. Eu dou aula no primeiro horário, às 7 horas da manhã, e a faculdade está vazia, as salas vazias. Professor na sala de aula sem a presença de um aluno. Isso quando o professor vai dar aula, né? Dos meus alunos, por exemplo, de 40 que se matriculam, no primeiro mês 20 já abandonaram. Nós estamos chegando agora no final do semestre, somente 1/3 dos alunos continuam frequentando. Isso em todas as salas. E o próprio Conselho Universitário da Universidade Federal tem constatado isso. Ocorre o seguinte: o salário do professor continua entrando, se ele dá aula para 30 ou se ele dá aula para um aluno. As salas de aula estão vazias, né? Mas os recursos estão vindo na mesma proporção, ou quase na mesma proporção, como se a ocupação do alunato, que é a nossa razão de existir, a razão de existir do professor, exatamente o aluno,
né? Como se esses alunos estivessem frequentando, 100% dos alunos ainda estivessem frequentando. Quer dizer, o alto custo que a sociedade empenha para as universidades públicas, federais e gratuitas deveria ser repensado num país de 14 milhões de desempregados, um país com extremas desigualdades sociais. Em verdade, a universidade se tornou um espaço de privilégios. Os professores são os privilegiados. Eu fiz um cálculo por cima do custo, por exemplo, da Faculdade de Comunicação, onde eu dou aula, Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Você tem lá em torno de 40 professores. Calcule que a média salarial de cada professor está em torno de 15 mil reais. Você tem lá 21 técnicos administrativos. Vamos estimar que o salário esteja em torno de 5 mil reais para cada um. Você tem lá os funcionários terceirizados, o pessoal de limpeza, o pessoal de segurança, o pessoal de vigilância. Você tem custos fixos, custos de água, custo de manutenção, né, da estrutura, do prédio, né, equipamentos de consumo, etc, etc. Então eu fiz um cálculo por baixo, isso sem contar, se fosse somar, o valor do aluguel. Se ali fosse, se pagássemos aluguel para ocupar aquele espaço, aquele prédio, né, suntuoso, quase suntuoso, que hoje é a Faculdade de Comunicação. Então eu fiz um cálculo por cima, aquilo custa à sociedade em torno de 1 milhão de reais por mês. É o custo da Faculdade de Comunicação. Agora, o que essa faculdade devolve para a sociedade? O que a sociedade ganha mantendo essa estrutura de alto padrão, quer dizer, padrão europeu praticamente, que é a minha faculdade. Eu estou falando de uma faculdade, que é a Faculdade de Comunicação. De fato, a sociedade necessita dessa faculdade? Ou nós, os professores e toda essa estrutura, nos tornamos desnecessários à sociedade? Veja, aqui na Bahia, por exemplo, o mercado de trabalho saturadíssimo, o mercado de comunicação. Você tem uma grande rede de comunicação, que é a Rede Bahia, que tem um jornal e retransmite a Globo, é a rede com a qual essa mesma Faculdade de Comunicação manteve por um tempo uma relação incestuosa, que eu denunciei junto ao Ministério Público, junto à Corregedoria Geral da União e junto ao Tribunal de Contas da União, essa relação estranha, que beneficiou alguns professores, meia dúzia de professores foram duplamente remunerados com dinheiro, além de receber o dinheiro de professor, como funcionário público, também receberam um adicional, uma espécie de mensalinho, durante mais de um ano, pago por essa